Agora nós vamos criar a nossa tabela e essa tabela vai ter alguns ícones e botões. Na verdade, um botão só. E através dessa tabela a gente vai pegar esses ícones e botões e vamos componentizá-los. Vamos lá. Estou com o meu Visual Studio Code aberto, minha aplicação está rodando corretamente. E aqui tem a última aula que a gente fez, que foi a demonstração desses botões e os ícones. Vou apagar todo esse conteúdo aqui do appcomponent.html, salvar. Nossa tela tem que ficar branca, beleza, ficou. E vou no meu Bootstrap. No campo pesquisa eu vou digitar table. Temos a table aqui. Eu tenho as opções, algumas tabelas. Essa, por exemplo, é esse layout. Essa, por exemplo, é esse layout aqui. Mas o que eu quero é essa tabela Stripped Row. Vou copiar o código-fonte clicando no botão Copy e vou na nossa aplicação. Vou colar esse código-fonte lá do Bootstrap, salvei. Vou visualizar para ver como está ficando. Beleza, ficou aqui bem completa na tela. Para a gente vai fazer algumas alterações. Inicialmente, vamos deixar ela um pouquinho mais centralizada. Para isso, a gente vem no VS Code e faz o seguinte, coloca uma div e quando a gente escreve, o VS Code já completa para a gente, percebe aí, se eu der Enter aqui, ele vai manter a tag que eu criei e já vai ocasionar o fechamento, completar o código fonte. E dentro dessa div eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma classe Bootstrap aqui que é chamada de Container, que vai ter todo o conteúdo da nossa tabela. Vou minimizar aqui nesse botão, ó, que ele vai lá no fechamento da nossa tag, ou você pode clicar aqui e selecionar tudo. Ctrl X e vou pôr dentro dessa nossa div container, para ele dar uma alterada aqui, para ele alterar o nosso layout. Perceba que ele ficou um pouquinho melhor, né? Assim ó, fica mais interessante a gente poder trabalhar. E uma outra melhoria que a gente vai fazer, na classe onde está escrito Table Stripped, a gente vai colocar Table Bordered. Isso é apenas o layout, tá? Não é a componentização ainda. Bordered ele fez o quê? Colocou essas linhazinhas aqui na nossa tabela. E agora eu vou criar em cima um cabeçalho com título e um botão. Para isso, eu venho em cima da minha tabela e escrevo o seguinte, div, conforme falado anteriormente, e o cabeçalho ele compete a uma linha. Daqui até aqui tem uma linha, daqui até aqui o final tem outra linha. Então a gente vai fazer o seguinte, div, Ctrl espaço para ele preencher, e aqui dentro eu vou colocar class row. Beleza, agora eu tenho uma linha que ela vem do início da nossa tabela até o fim. Porém, eu quero dividir em dois, onde eu vou pôr do lado esquerdo o nosso título, do lado direito o nosso botão. Para fazer essa divisão, eu ponho div de novo, ele vai abrir e fechar a nossa tag. Eu venho no class, coloco class col sm6, porque a row tem 12 colunas e eu quero dividir em duas de 6. Então eu dividi aqui, aqui eu teria o título da nossa aplicação e vou copiar esse código e colar aqui e aqui vamos adicionar um botão do Bootstrap. Então eu volto aqui no meu Bootstrap, escrevo button. E para copiar todos esses botões, eu venho e clico no botão Copy. Ele copiou tudo. Porém, eu não quero tudo, só quero esse primeiro, Button Primary. Selecionei, Ctrl C, volto, Ctrl V, vou salvar. Antes de salvar, vou pôr aqui um H4. Esse H4 se refere ao head, ao tamanho da fonte que vai ficar o nosso título. E o nosso botão, eu vou pôr o label dele de adicionar. Vou salvar, vamos ver como está ficando nosso front-end. Beleza, tem o título aqui e o botão adicionar.